Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal. Bom, queria comentar sobre esse jogo da seleção brasileira. E antes que você venha falar, mas o Guilherme só fala da seleção quando a seleção joga ruim, quando a seleção joga um futebol péssimo, quando perde, né? Porque dá mais hype, né? Dá mais hype falar mal da seleção brasileira do que falar bem. Primeiro, amendoim. Eu não vou perder meu tempo comentando vitória da seleção sobre a fraca Coreia do Sul, sobre o fraco Chile. Tá? Eu não vou ficar comentando sobre isso. Tá? São seleções que são fraquíssimas. Tá? Seleções fraquíssimas. E eu falei, não vou comentar sobre esse jogo não, da Coreia do Sul, não, porque a Coreia do Sul é uma seleção fraca. 5-0 é inesperado. Eu vou comentar contra o Japão, porque o Japão sim, o Japão ganhou da Espanha, o Japão ganhou da Alemanha. Tá? E aí sim eu vou comentar sobre esse jogo e trazer o parâmetro aqui do Brasil para a próxima Copa do Mundo. E cara, eu já esperava que o Brasil perdesse para o Japão, tá? Eu já esperava. Por mais que eu acreditasse na vitória, né, eu até dei o palpite lá no Instagram lá do Veloso, né, para quem não sabe, aquele cara que faz vídeos curtos sobre futebol e tal, e eu falei que ia ser 2-1. Nem eu vi muita gente comentando lá, nossa, o Brasil vai ser por 4-0, vai ser 3-0, vai ser taco. Eu falei, não rapaziada, o Japão não é aquela seleção besta de antigamente, não é aquela seleção mais otária de antigamente, aquela seleção ruim de antigamente. Tá, o Japão ganhou da Espanha e ganhou da Alemanha. Tá, caiu no grupo que tinha Alemanha e Espanha e passou na Copa do Mundo 2022. Meteu 4 na Alemanha, na cara dos caras. Na Alemanha, o Japão meteu 4. Tá? Então, assim, perder pro Japão, pra mim não seria surpresa não. Eu acharia um absurdo, mas não seria surpresa. Tá? Mas mesmo assim eu tô surpreso. Não é, Guilherme? Você falou que não se surpreenderia se o Brasil perdesse pro Japão, mas tá surpreso. Por quê? Porque, cara, uma coisa é você perder pro Japão, outra coisa é você abrir 2-0 de vantagem, falhar 3 vezes e tomar a virada. Tá? O que me deixa surpreso é isso. E isso não pode acontecer. Quem quer ser campeão do mundo não pode perder pro Japão, ainda mais pro Japão, desse jeito. Se fosse para uma França, se fosse para uma Espanha, se fosse, sei lá, Portugal, até que seria aceitável, né? Porra, mas que droga, perdemos para Portugal, de virar, isso não pode acontecer e tal. A gente estaria comentando, criticando a seleção, mas a gente meio que parava para refletir e falava, pô, é verdade, perdemos, mas foi para Portugal. Uma coisa é você tomar uma virada para Portugal, ou para a Espanha, ou para a França, ou para a Inglaterra. Outra coisa é você tomar a virada para o Japão. Tá? E eu sei, o Japão venceu a Espanha, venceu a Alemanha, mas o Brasil é uma seleção pentacampeã do mundo. Tá? O Brasil não pode deixar isso acontecer. Tá? Acho que a Espanha até saiu na frente, né, naquele jogo lá emblemático da Copa do Mundo, tomou a virada, mas a Espanha está ganhando de 1-0, o Brasil está ganhando de 2. O Brasil, após 3 falhas, tomou a virada do Japão. Fabrício Bruno falhando 2 vezes, né? Uma na saída de bola e o outro gol contra. E o Hugo, né? Ai, meu Deus do céu. Ainda tem gente que fala que o Hugo é melhor que o Everton. Mas isso aí é outro assunto. Tá, o Brasil fez um primeiro tempo muito bom. Tá, por mais que o Japão ele tenha ali tido suas chances. Mas, cara, o erro do Brasil foi ter tratado o Japão como se fosse uma seleção qualquer. Hoje o Japão não é isso. O Japão não é isso. Tá? Se eu tô lá ganhando 2-0 de uma seleção como o Japão, uma seleção organizada como o Japão, eu não vou ficar vacilando dentro do jogo. Ah, beleza, vacilamos aqui, mas é o Japão não vai virar pra cima da seleção brasileira. Não é aquele Japão 2018, Japão 2014, Japão 2000. Não é esse Japão mais, cara. Não é, cara. Pelo amor de Deus, japonês hoje sabe driblar, cara. Sabe, consegue acertar um passe de 20 metros, de 30 metros de distância.
Antigamente não conseguia fazer isso. Evoluiu muito a seleção japonesa. Assim também como o Marrocos evoluiu. Porra, olha o que o Marrocos está fazendo, cara. O Marrocos chegou à semifinal da Copa do Mundo, foi em quarto lugar. Tá? Ficou em terceiro nas Olimpíadas e está na semifinal da Copa do Mundo Sub-20. Ou seja, o Marrocos não só está evoluindo no profissional, como está evoluindo nas categorias de base também. Inclusive o Japão chegou até as oitavas de finais da Copa Sub-20, da Copa do Mundo Sub-20. Tá, o Japão. Tá? E só foi eliminado porque vacilou demais contra a França. Não tinha passado. Então, assim, o Japão, a escola de futebol japonesa está evoluindo muito. Tá? E o Brasil não poderia ter tratado esse jogo como um jogo qualquer. Não poderia. Tá? Não poderia. O Brasil tinha que ir pra cima e tal. Eu entendo que o Ancelotti escalou um time meio alternativo. Tá, mas assim, mas também não dá para entender. Por quê? Porque se eu estou preparando a seleção para a Copa do Mundo, eu vou sempre repetir o time que está dando certo. Ok? Beleza. Esse time aqui contra a Coreia do Sul deu certo. Então vai jogar esse time aqui. Por quê? Porque a Copa está batendo a porta. Eu não vou colocar um time mesclado, um time meio que alternativo para jogar contra a seleção do Japão. Uma coisa é você jogar contra a Coreia do Sul, outra coisa é você jogar contra o Japão. Então pera aí, tá? Então, rapaziada, é recorde negativo atrás de recorde negativo quebrado, tá? Porque o Brasil nunca tem perdido pro Japão e fazia tempo que acho que o Brasil nunca tomou uma virada perdendo 2-0. Nunca. Tá? Se eu não me engano, inclusive, eu acho que a última virada que o Brasil sofreu, cara, eu acho que foi... Eu não me lembro, cara, até porque eu não tinha consciência, mas porque eu acompanho muito história de futebol, mas a única virada que o Brasil tomou que eu lembre... rapaziada, acho que não vou me recordar aqui não. Não sei se for para a Holanda em 2010. Eu não vou lembrar, mas eu acho que foi mais recente. Não foi para a Holanda não. Eu acho que foi mais recente a virada que o Brasil tomou. Mas, cara, faz tempo que o Brasil não tomou uma virada. Faz tempo. Ah, não. Agora eu lembrei. Não faz tempo não, rapaziada. Foi pra Colômbia, né? Pra Colômbia nas eliminatórias, o Brasil saiu na frente, mas tomou 2 gols. Mas eu não me lembro do Brasil ter tomado 3 gols, vencendo a partida por 2-0. Tá? E eu acho isso um vexame, tá? Beleza, eu já esperava perder pro Japão, mas eu não esperava perder pro Japão com esse roteiro, tá? Eu esperava a seleção perdendo pro Japão, tal, ali o Japão parelho, jogando bem e tal, mas o Brasil abriu 2 gols de vantagem, 2 gols de vantagem e deixou o Japão virar. Né? Isso pra mim é um vexame. Uma seleção pentacampeão do mundo não pode deixar isso acontecer. Então o Brasil não tem capacidade de vencer a Copa do Mundo, mas é claro que tem, pô. A Argentina ganhou a Copa do Mundo 2022, perdendo na primeira rodada para a Arábia Saudita de virada também. Então não vem esse papo aqui dizer, terra arrasada, não tem mais como o Brasil não ganhar a Copa do Mundo. Não dá para definir isso. Tá? Inclusive para mim, o Brasil está entre 5 melhores seleções, entre 5 seleções favoritas para a Copa do Mundo. Tá? Mas tá atrás da Espanha, que é super favorita. Tá atrás da França, tá atrás de Portugal e tá atrás da Argentina. E só não tá atrás da Inglaterra e da Alemanha porque a Inglaterra e a Alemanha não tá jogando nada. Tá? Inglaterra e a Alemanha não tá jogando nada. Porque se tivesse, o Brasil estaria em 7º. Né? O Brasil estaria atrás dessas seleções. Tá? Então o Brasil, pra mim, tá entre as 5 principais seleções para ganhar a Copa do Mundo, porém não é mais super favorita, assim como chegou em 2006, assim como chegou em 2010, assim como chegou em 2018, 2022, não. Tá? O Brasil é favorito? Tá entre as 5 favoritas, tá? Mas eu não vou falar aqui pra vocês, o Brasil é super favorito, assim como foi na Copa do Mundo 2022. Não, o Brasil não é mais super favorito pelo futebol que vem apresentando. Mas favoritismo não vence Copa do Mundo, tá? Não ganha a Copa do Mundo. E assim espero que o Brasil possa melhorar. Um vexame hoje, beleza, né?
Agora fica para trás, muitas coisas a melhorar, muitas coisas para aprender após esse jogo, tá? E a gente aí seguir em frente, né? Os próximos jogos serão mais difíceis do Brasil, tá? Serão contra as seleções africanas. Acho que um jogo vai ser fácil, né? Acho que vai ser contra a Guiné, mas eu acho que o segundo jogo, os dois jogos serão na Europa, né? Mas o segundo jogo, se não me engano, vai ser contra Senegal ou vai ser contra o Marrocos. E aí sim, será teste de fogo. E depois desses dois amistosos, o Brasil irá enfrentar a França em março. E aí vamos ver se o Brasil aprendeu alguma coisa com esse jogo do Japão ou não. Então é isso, rapaziada, tamo junto, valeu. E olha, ainda bem que a minha e a sua seleção aí, palmeirense, ainda bem que a nossa seleção é verde, tá? Ainda bem que a nossa seleção veste verde. Tamo junto, rapaziada, valeu e fui.